Queridos amigos e irmãos, hoje nós vamos continuar o nosso estudo do livro Em Chamas para Deus. E para a gente começar a nossa conversa, antes de fazermos a última oração, eu quero chamar a sua atenção para uma situação que nós estamos vivendo, né? Todos nós estamos vivendo. A gente sabe que Jesus profetizou que quando ele estivesse próximo de voltar, o mundo se tornaria parecido com aquele mundo antediluviano. As pessoas estariam comendo, bebendo, dando-se em casamento, né? Que na realidade é juntando, né? Essa expressão dando-se em casamento são pessoas que vão morar juntas, não é simplesmente casar. As pessoas estarão fazendo tudo que der na telha, tudo que tiver vontade de fazer. O materialismo vai crescer, as pessoas vão estar cada vez mais voltadas para o consumismo. Mas qual será a forma que Deus encontrou para falar às pessoas num momento como esse que a gente está vivendo, né? Esse momento que é exatamente o cumprimento do que Jesus falou. Nós estamos diante de um mundo materialista, consumista. Eu queria fazer uma pergunta para você, Lito, para a gente começar a nossa discussão. Qual é a resposta de Deus para esse mundo materialista e consumista? Um mundo que está praticamente com os ouvidos fechados. O que é que vai destapar os ouvidos das pessoas que estão tão voltadas às coisas deste mundo? Queria que você começasse a comentar com a gente aí a respeito do que você leu no livro. De fato, nós estamos vivendo um tempo bem estranho, bem confuso, né? Tanto é que não é só o mundo que está em convulsão, né? O povo de Deus também está em convulsão. Então, disputas na igreja, indiferença, ociosidade, preguiça mesmo. Hoje em dia, eu agora mesmo estou indo fazer uma mini semana de oração em Capão Redondo, em São Paulo. Amanhã eu viajo para lá, começa amanhã à noite. Eu fiquei impressionado com o que o pastor me disse. Eles tinham, antes da pandemia, 2.800 membros no registro. Aí, na volta da pandemia, aliás, antes também, no registro, mas frequentando mesmo a igreja, de 2.500 ele tinha 1.800 antes da pandemia, que estava frequentando a igreja. Uma igreja para 2.000 pessoas. E agora, na volta, ele tem 500 membros só assistindo à igreja. Então, a situação é crítica. E é uma repetição da história, né? Que a gente vê isso, Deus dizendo: eu te tirei da lama, te lavei, falando da herança dele, falando do povo dele. Eu te coloquei, te levei para as águas tranquilas, puras e cristalinas, e vocês preferiram as águas rotas. E eu voltei, fui lá buscar de novo vocês. Então, essa história se repete ao longo da história de Israel, né? Até Jesus aparecer, e depois continua com aquela igreja que o anjo revelou para João, em Apocalipse, a igreja do primeiro amor, e aí começa de novo o processo de apostasia, chegando ao clímax ali da Idade Média, da igreja de Pérgamo e Tiatira, e continua o declive, e hoje com a igreja Laodiceia, que somos nós, que é uma igreja que nem é quente e nem é fria, é uma igreja morna, né? Então, assim, Deus está diante de um mundo caótico e também de uma igreja caótica. Que resposta ele pode dar a essa polarização tão negativa, né? Uhum. Então, a primeira delas é que quase toda semana eu falo aqui, né? Romanos 9, 27, onde ele alerta o seu povo, dizendo que o povo de Deus é como a areia do mar, mas só o remanescente será salvo. Então,
primeiro recado é esse. Se eu quero ser salvo, se eu quero fazer parte da resposta de Deus ao mundo, eu preciso me caracterizar como um remanescente, que é o povo que está mais próximo de Deus, que tem prazer em servi-lo e em obedecê-lo. Ok? Bom, uma outra coisa é, ele quer forjar um verdadeiro adorador, com um coração incendiado pelo amor a Deus e o amor às pessoas. Então, esse verdadeiro adorador, que é parte do remanescente de Deus, ele precisa estar incendiado de amor por Deus e pelas pessoas. Por Deus e pelas pessoas. Então, eu estou dizendo aqui que tem um grupo que Deus diz que é o povo que não vai fazer parte da salvação, né? Só o remanescente. Então, eu preciso amar esse povo, que a tendência é a gente também. Então, Deus está dizendo, aqueles que estão distantes dentro da igreja, eu preciso amá-los. E eu preciso também amar a Deus, porque se eu não tiver amor por Deus, eu não posso amar as pessoas. O amor a Deus é uma coisa tão forte que Paulo chega a dizer que quando o marido ama a mulher, mesmo que ela não seja crente, ele a santifica. E a mulher ao marido, mesmo que ele não seja crente, ela santifica o marido e santifica os filhos. Então, o amor a Deus faz esse milagre. Ele aquece nosso coração, ele nos incendeia de amor. Por ele que é canalizado para as pessoas, né? A segunda ação de Deus como resposta a esse mundo e a igreja que ele tem na mão é formar em nós um coração cheio de compaixão pelos males da igreja e do mundo. Que a tendência da gente é ter revolta, é ficar com raiva, né, das coisas que existem no mundo, né, das coisas ruins que acontecem, as pessoas ruins. A gente tem o caso daquela menina lá em Itabuna, do rapaz que matou o filho dela, né? Ela conseguiu amar tanto aquele rapaz, né, que o converteu, foi lá na prisão trabalhar com ele. Então é coisa assim que é meio estranha, porque o que Jesus diz, o que ele nos manda fazer, sempre nos parece estranho, né? Perdoa quem te maldiz, bendizer quem te maldiz, né? Amai quem vos odeia. Foi nessa hora, né, Lito? Foi nessa hora que as pessoas que seguiam Jesus começaram a comentar, dura coisa disseste, e começaram a se retirar, né? Porque o evangelho que Jesus estava pregando parecia ser muito difícil de ser seguido. Por conta da nossa natureza carnal, sempre esses tipos de conselho de Jesus, eles incomodam a gente, porque não é natural fazer isso, né? Perdoar quem me odeia, bendizer quem me maldiz, coisa desse tipo. É um discurso muito forte mesmo, e profundo, né? Os antigos disseram, não adulterarás, eu porém vos digo, se olhar, já cometeu adultério. Os antigos disseram, não matarás, eu porém vos digo, se disserem uma palavra de ofensa ao teu próximo, já o mataste. Então, ele aprofundou demais. Então, assim, ele, quando olha para os males da igreja e do mundo, ele ainda consegue amar, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna. Então, assim, ele insiste em compaixão, né? Lógico que está na promoção, né? Eu tenho que aproveitar, porque vai chegar o dia que acabou, quando o Espírito Santo for retirado da terra. Mas até lá, ele nos pede que usemos, com esse fogo ardente do Espírito Santo em nosso coração, que usemos de compaixão pelo mal que a gente percebe dentro da igreja e no mundo também. Você sabe, Senhor, eu estou escrevendo uma obra analisando o que Deus revelou para Ellen White sobre como a igreja devia funcionar e como ela está funcionando. Então, a partir dessa leitura, a gente começa a descobrir realmente algumas coisas que ocorrem na nossa igreja e nas demais que não estão agradando a Deus. Mas eu preciso fazer alguma coisa, né? Porque a nossa postura deve ser de profetas, né? Que Jesus chamou para fazer alguma coisa pelo povo, para alertar o povo, né? As 3 mensagens angélicas e tudo mais. E de fazer discípulos, batizando. Então, tudo isso é a vontade de Deus. Então, em vez de odiar, nós devemos amar. Tanto nosso irmão da igreja, que não tem se aproximado tanto de Deus, irmãos que nós não vemos a conversão, que desceram a água, mas
não sentir o calor do Espírito, a gente precisa, com o nosso exemplo, com a nossa fala, com a nossa presença, cheios do Espírito, enriquecê-los com a nossa presença. É isso que é o terceira atitude de Deus em relação a isso, né? A quarta, ele diz, corações cristãos incendiados, olha aí que coisa forte, corações cristãos incendiados nos púlpitos, nos bancos, aqueles que recebem a mensagem, né? Nas escolas sabatinas e dominicais, nas instituições, na igreja como instituição, né? E nas faculdades e seminários cristãos. Tá? A crise está instalada em todas esses lugares, em todos esses espaços. E só quando nossos corações forem aquecidos, incendiados pelo Espírito Santo, é que o Espírito vai poder fazer diferença em todos esses locais, entendeu? Hoje a pregação tem sido fraca, débil. Parece que o camarada vai na internet, junto um bocado de coisinha, então ninguém tem tempo mais de escavar, né? De buscar nas profundidades da palavra os maiores significados que elas podem ter. Aí fica mais fácil juntar umas coisas ali e fazer uma piada e coisa parecida. Então, a igreja também, se não incendeia lá, não incendeia aqui. Porque no Antigo Testamento, Deus disse claramente que, assim como é o sacerdote, é o povo. Então, nós temos tido aí, inclusive, quedas de baluartes da igreja, que é isso que o autor do livro chama para Deus está pedindo, né? Escolas sabatinas mais criativas, mais movimentadas, mais aquecidas no espírito, né? O chão da igreja, né? Umedecido pela presença do Espírito Santo, frutificando, né? Chão que frutifica. E por aí vai. A quinta a resposta de Deus é uma igreja inflamada, guiadas por líderes em chamas, capazes de trazer o impacto de Cristo em sua comunidade, que é outra coisa pesada. Eu estou cansado de ir em igreja e sair procurando. Às vezes o ex não me leva. E a turma não sabe dizer onde fica a igreja. Então, uma igreja que está introduzida, que está encarnada na comunidade, é uma igreja que não é esquecida. Todo mundo sabe, fica ali na esquina, fica ali na rua tal. Então, assim, nós estamos criando muros em torno da nossa casa e muros em torno da nossa igreja, ao invés de pontes. Verdade. E Jesus disse que é para encarnar. Ele estava lá no céu e veio aqui e encarnou na sujeira da gente. E nós temos que encarnar na sujeira do povo. Jesus vivia nas festas. Jesus era meio entrão assim, entendeu? Ele não perguntava não, ele ia mesmo entrando mesmo, na cara de pau. Ele entrava nas festas sem ser convidado, meu irmão. E aí era para fazer milagre, era para falar alguma coisa, era para testemunhar alguma coisa. Ele não criava muros, não. Ele ia lá no povo, ele estava misturado, né? E a gente tem essa coisa com os filhos. Os meus filhos, eu sempre dizia para eles, pode ser amigo de qualquer um. Que vocês precisam converter as pessoas. Se for mal, procura estar na amizade, mas isento da maldade. Então, assim, meus filhos, eu mesmo tinha, meus amigos eram Duduca, Bibila e Roento. Os cabas da pesada lá da mostardinha. Então, Deus quer que a gente encarne, que crie pontes, e não... Aí eu tenho aqui, tem um texto aqui que eu achei lindo, que diz assim, se um crente queimar, muitos vão vir para ver o fogo. Não é assim, né? Então está tendo incêndio ali e todo mundo quer ir ver. Onde é que tá o fogo? O carro incendiou ali, querem ver o carro, né? Então, assim, quando o crente está incendiado, todo mundo quer se aproximar para ver o fogo. Eu me lembro, Lito, deixa eu te contar rapidinho aqui, que é muito interessante o que você falou aí. Eu lembro de uma historinha, eu vou contar bem rápido, de um pastor que vivia, quando ele passava para ir à igreja dele, ele convidava uma pessoa que morava na rua da igreja para participar do culto, e a pessoa sempre dizia que não acreditava em Deus, nem tinha interesse. Mas o pastor sempre convidava. Aí teve um dia que, na madrugada, um curto fez a igreja incendiar. As chamas começaram a ficar muito grandes e as pessoas acordaram e começaram a chamar a vizinhança.
Quando o pastor foi avisado que chegou, tinha um monte de gente lá tentando apagar o fogo. Aí ele viu entre a multidão aquela pessoa que ele sempre convidava para ir à igreja e nunca aceitou ir à igreja. Aí ele, chateado, indignado, agora que a igreja estava sendo destruída pelas chamas, chegou para a pessoa e disse: mas você aqui, a vida inteira eu te convidei para vir e você não queria saber da igreja, agora você está aqui ajudando a apagar o fogo? Aí ele responde: é porque foi a primeira vez que eu vi essa igreja pegando fogo. É uma historinha muito simples, mas que reflete para a gente, mostra para a gente a realidade de alguns casos. Pessoas que não se aproximam da comunidade de crentes de uma determinada região porque não veem neles nada que lhe atraia. Isso. Uma fé vazia, uma fé gelada, que não atinge ninguém na comunidade. Como é que as pessoas serão atraídas, né? Eu tenho que comentar o que você está falando aí. Veja só. A gente está falando de igreja, né? Igreja. Mas quem é a igreja? A igreja sou eu, né? Uhum. Eu que tenho que começar a pegar fogo para que vá incendiando as outras pessoas e a igreja vire uma grande fogueira. Porque, na realidade, a gente, quando coloca essa coisa da igreja, a gente vê o todo e esquece de olhar para a gente, mas somos nós que precisamos incendiar. Somos nós que precisamos incendiar. Então, a começar em cada um de nós, né? Tem que começar na gente. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Pois é. Se um crente queimar, muitos vão vir para ver o fogo. E eu finalizo lembrando, estava aqui lendo esse capítulo 3 de Chamas para Deus, e me lembrei da igreja de Atos. Então, a resposta de Deus para esse mundo atual é uma igreja como a de Atos. Eu notei aqui rapidão algumas coisas. Todos estavam cheios do Espírito Santo. Atos 2, verso 4. Naquele dia, agregaram-se quase 3.000 pessoas no discurso de Pedro. Atos 2, 41. No segundo discurso foi 5.000. Atos 2, 42. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. É o que a gente está fazendo agora, né? Atos 2, 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Não tinha esse negócio de, mamãe, eu estou saindo, vou fechar a porta do quarto. E não deixa ninguém chegar lá para mexer nas minhas coisas. Se mexer nas minhas coisas, eu mato. Não tinha isso. As coisas da gente são coisas de todo mundo. Essa era a igreja que tinha tudo em comum. Atos 2, 46, perseveravam unânime todos os dias no templo. E, finalmente, Atos 2, 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Então, todo mundo sabia onde ficava a sinagoga. Isso. Porque o povo estava vendo o fogo, sendo inflamado pelo fogo, e aí a gente caía na graça. Não era uma igreja que está ali no bairro e ninguém sabe nem o nome dela e nem onde ela fica. É isso aí. Que Deus nos abençoe e que nós sejamos os primeiros a pegar fogo. Amém, amém, amém. Verinha. Fala, Verinha. A que ponto deve ser esse desejo? Né? Verinha, acho que caiu ali. Acabou de cair. Enquanto ela volta, Semente, avisar para o povo aí. Avisa aí para o povo que eu vou colocar o meu telefone, porque eu estou aqui também no YouTube. Eu vou colocar o meu celular, meu zap, e quem quiser o resumo desse que eu fiz aqui, é só dar um toque para mim. Pastor, estava no alto clamor, manda para mim. Aí eu mando, na hora. Beleza, Lito, beleza. A Verinha está tentando voltar aqui, mas eu acho que ela não está conseguindo. Agora sim. Pronto, Verinha. Agora chegou. Eu perguntei a você, Verinha, o que você leu aí no livro que diz, que fala a respeito da intensidade, do desejo. Aqui, até que ponto deve ser o desejo do crente para ser revestido com esse fogo, com essa unção do Espírito? Bom, o material que você me mandou traz o desejo de alguns personagens, né? O primeiro personagem que traz é o desejo de Elias, ali no Monte Carmelo. Ele queria muito que o povo visse o fogo de Deus descendo sobre aquele altar.
e ele clamou com toda a fé, ele não gritou, ele não se rasgou como os outros fizeram, mas o que tinha dentro dele era gigante, era maior do que tudo, a necessidade que ele tinha de clamar pelo Shekinah ali sobre aquele altar e o fogo descer realmente, e depois que isso aconteceu, o povo clamou, né? Esse é o Senhor Deus, o Senhor Deus. Eles tiveram a certeza, através de Elias e do que ocorreu, que não foi Elias que fez nada, é bom salientar isso. Elias apenas orou e o fogo desceu, porque Elias estava preparado para incendiar, não é, aquele altar ali. Isso está em 1 Reis 18:39, e também nos mostra aqui as duas situações de Moisés. Primeiro, o arbusto, né, que pegou fogo, e o livro diz que nós podemos queimar com aquele arbusto, né? Ter as chamas em nós. Isso é tremendo, né? A presença de Deus, né? A presença de Deus. Presença de Deus. Shekinah é a luz da presença de Deus. É ele ali mesmo, né? Trazendo o fogo da presença dele. Eu conheci alguns pastores, Verinha, na minha vida, que eu tinha essa sensação. Incendiado. Quando me aproximava desses homens, era como se eu estivesse me aproximando da sarça mesmo. Que a presença de Deus era tão grande na vida desses homens que me contagiava. Alguns pastores que eu conheci que viviam muito na presença do Senhor. Então, isso é real. Isso é o que faz a diferença. Não somos nós que vamos fazer o fogo descer, não somos nós que vamos determinar se vai descer ou não, mas é a nossa relação com Deus, como era desses personagens, né? Moisés tinha uma ligação profunda com Deus, e Deus esteve demonstrando o seu fogo, a sua luz, o Shekinah esteve ali na presença dele, o próprio Deus esteve ali, tanto na sarça ardente, como se manifestou também no Monte Sinai, envolveu todo o monte, né? E foi tão forte isso, a gente já tem comentado sobre isso, que essa luz de Deus, esse Shekinah, refletiu em Moisés. E aí uma pergunta que o livro faz aqui, será que Deus, ele pode fazer com que esse vaso de barro, você, Semei, Lito, e todo esse povo que está conosco adorando agora, será que nós, como vasos de barro, podemos ser incendiados a ponto de refletir essa glória, esse fogo, esse Shekinah? Aí vem também o caso de Ezequiel, que foi vendo a glória de Deus de estágio em estágio, que isso pode acontecer conosco também. E, após isso, vem também aqui a questão dos apóstolos, que Lito já bem falou aí, né? Onde as chamas de fogo desceram sobre suas cabeças. Já pensaram? Eu fico pensando assim, o que é que aquelas pessoas, né? Será que as pessoas viam as chamas, né? Será que só eles viam as chamas nas cabeças uns dos outros? Será que ninguém via essas chamas? O fato é que havia chamas de fogo sendo derramadas ali sobre a cabeça dos apóstolos. E eu quero essa chama sobre mim. Semei, você quer sobre você? Com certeza. E tu, Lito, quer também? Sim, senhora. E vocês aí querem também essa chama ardendo sobre nossas cabeças? Digam aí, eu quero, eu desejo, eu almejo. Mas tem um detalhe, sabe, gente? Os apóstolos, eles já vinham se preparando, mas eles passaram 10 dias em estrita preparação. Estrita. Eles passavam o dia buscando esse poder, buscando esse fogo, buscando
esse Deus, essa presença, o Shekinah ardendo no coração deles e sobre eles. Ô, Verinha. Eles sentiam isso, oi. Eu estava, na hora que você me perguntou se eu queria, eu estava respondendo aqui ao Paulo Ramon, que ele está perguntando, pastor Gondim, a promessa que os últimos dias, a promessa para os últimos dias, é o derramamento de chuva serôdia ou é o derramamento do fogo? Eu respondi, amigo Paulo Ramon, as duas coisas, a chuva serôdia não é água não, é fogo puro. É fogo puro. É chuva de fogo. É de fogo, é de fogo. Pela graça e pela misericórdia de Deus, o fogo vai cair sobre nós. Nós não seremos queimados como pele, como seres humanos, mas seremos incendiados no espírito. O símbolo da chuva, o símbolo da chuva, né, Lito, é usado para ensinar para a gente a questão da proporção. Porque a chuva que vinha antes, na chuva temporã, era uma chuva mais fraquinha, que preparava o solo, né? Agora a chuva serôdia é para dar o fruto, ela vem numa proporção maior. Então, a imagem da chuva, ela é simbólica para ensinar para a gente a questão da proporção. Mas essa chuva, quando vier, ela vem para incendiar. Então, a gente pode dizer que é uma chuva de fogo. É chuva de fogo. E outra coisa é que o fogo com fogo não queima, não. Por isso que a Bíblia pergunta, quem dentre nós habitará com as chamas eternas, meu amigo? Amém, é fogo com fogo, é fogo dobrado. É fogo do Senhor ardendo os nossos corações. Mas existe algo aqui muito interessante que o autor comenta, que nós não podemos acender esse fogo. Não podemos. Esse fogo é um fogo que vem de Deus por meio do seu Espírito. Só Ele pode nos conceder esse fogo. Nós precisamos nos preparar para recebê-lo. Essa é a nossa parte. Não em produzir o fogo, mas em nos preparar para sermos receptáculo desse fogo. Amém. Para poder em nós arder esse fogo. Mas o que é preciso? Semeia, vem a parte mais linda aqui. Vem a parte mais linda. O que é preciso que nós tenhamos ou façamos para que o fogo venha sobre nós. E nós podemos sair incendiados pregando a palavra. Eu preciso estar faminta. Sabe o que é faminto? Sabe, sedento, faminto. Sabe quando você clama por água num deserto? Sabe quando você clama por comida? E não há quem lhe dê essa comida, mas nós, quando estivermos sedentos e famintos, ninguém vai poder suprir essa nossa fome e essa nossa sede se não estiver incendiado pelo Espírito, porque essa fome e sede somente o Espírito de Deus pode saciar. Amém, amém, amém. E ontem não, sábado foi meu aniversário, e os meus filhos, né, meu filho, minha nora, que eu considero, minha filha e meu genro, que eu considero filhos, e a mãe dele estavam aqui, e nós fomos jantar à beira-mar, né? Lá inauguraram uma orla linda, e nós estávamos ali, jantando, para comemorar meu aniversário. E aí o que é que acontece? Chegam vários mendigos pedindo dinheiro, a gente dava para um, já não dava para outros, e assim ficou. Um mendigo ficou revoltado quando recebeu um não, fez um escândalo lá no restaurante e tudo mais. Mas um outro mendigo, ele veio e pediu comida. E nós pagamos um prato para ele. Ele sentou na mesa, ficou esperando o prato. E os garçons nos serviam e não serviam a esse moço. E aí ele ficava dizendo, fiquem aqui, não saiam daqui. Porque se vocês forem embora, eles não trazem minha comida. Aí eles trouxeram a comida depois de um longo tempo. E sabe o que aconteceu, gente? Ele sentou na mesa, passou um mendigo e disse para ele, me dá 50 centavos.
ele disse para esse mendigo, eu te dou 50 centavos, mas eu te dou para tu sentar aqui e comer comigo, porque vai vir comida para a gente comer. E ele deu 50 centavos para o colega, que é mendigo, para ele sentar lá e comer com ele. Mas não parou aí. Passou uma moça, esses mendigos muito sujos, muito depressivos, agoniados, sabe? E aí vem uma moça toda linda, arrumadinha, com um bebê no braço, pedindo esmola. E ele a chamou. E disse, vem aqui, não precisa pedir não. Tem comida no prato. E aquela moça sentou na mesa e comeu com ele. Gente, aquilo mexeu muito comigo. Me emocionou muito. Um faminto alimentando a outro com o pouco que tinha. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Eu disse para Deus, Senhor, muito obrigado por esse presente. Que missão extraordinária. Nós precisamos estar famintos. E essa fome do Espírito, essa fome do fogo, essa fome dessa chuva que vai arder o nosso coração, incendiar as nossas faces, é também a mesma fome de alimentar o nosso próximo. E eu lembro agora da frase do pastor Wagner, quando ele disse, e se nós estivermos vivos, estamos representando um Deus morto. Nós precisamos estar mortos para o nosso eu, para que o Senhor nos incendeie e Ele reine, habite, e os outros vejam o Shekinah, a luz da presença de Deus em nós. E um Deus vivo, né, Verena? Um Deus vivo. Eu sou muito sedenta. Eu não sou a melhor pessoa, né? Tenho meus erros, meus pecados. Mas eu tenho sede. Mas eu preciso ter mais. Nós precisamos ter mais sede. Amém. E mais fome. Ao ponto de clamar. E aí Ele vai nos atender. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu pergunto a vocês nesse momento. Vocês não querem? Vocês não querem receber esse fogo? Se querem, vamos buscar e nos alimentar somente do Pai. É isso que precisamos hoje.